Bem, pessoal, vamos de Ether, de Ethereum, a moedinha do Vitalik Buterin. Pessoal, a Ethereum já deu compra aqui nesse meu indicador aqui, ó, tá? É, Tecnicamente o papel ainda está num viés baixista, mas a gente sabe que quem orquestrou toda essa queda foi a Bitcoin. Apesar de na projeção de 26 períodos a nuvem de Shimoku ainda ostentar uma nebulosidade de cor vermelha, eu tenho para mim que a Ethereum já fez o fundo dela, apesar da ampla ondulação de caráter compradora, os vendedores nitidamente já estão perdendo ímpeto. Vocês vejam que nessa última ondulação as barras de venda chegaram nos quadrantes mais ao piso da banda inferior da métrica, aqui no squeeze. Essa perda de ímpeto dos vendedores já se reflete aqui no MACD, a exponencial curta já cruzou de baixo para cima mais lenta. Os compradores já abriram uma amplitude de caráter comprador aqui no histograma do MACD. Para mim, a Ethereum já fez fundo, já está retornando a MM200. Obviamente que antes ela tem que encarar as suas resistências aqui na nuvem de Shimoku, para depois encarar a resistência representada pela própria média móvel de 200 períodos, que nesse momento está em 3.615 MM200 e o papel está negociado agora a 2.888. Pessoal, quem orquestrou toda essa queda do mundo cripto foi a Bitcoin. Então a Bitcoin tem que ficar no nosso radar. No 4 horas, eu estava fazendo uma análise aqui, abriu-se já um terceiro candle muito bonito de caráter comprador. A Bitcoin eu tenho para mim que está retornando rapidamente para a VWAP anual e furando a anual vai retornar para a região da VWAP mensal em 49 mil dólares e ali deve acumular para dar seguimento ao seu movimento altista. Quem me conhece sabe que a Bitcoin tem o seu target aqui na região de 220, 240 mil dólares, nesse pós-halving que aconteceu em maio de 2020, que está gerando o bull run de 2021, 2022. De 4 em 4 anos a Bitcoin sofre um halving, que é sucedido por um bull run que dura mais ou menos 2 anos. Então aqui em maio de 2012 houve um halving que gerou o bull run que levou a Bitcoin de 32 dólares para 1.166 e no meio do caminho sofreu essa congestão, exatamente como estamos sofrendo agora. Então de 32 para 1.166, esse bull run de 2013, 2014 foi ocasionado pelo halving de maio de 2012. Em maio de 2016 houve um novo halving que cortou as taxas de mineração pela metade e ocasionou o bull run de 2017 e 2018, que levou a Bitcoin de 1.166 para 20 mil dólares. No meio do caminho houve a congestão. E a exemplo dos dois halvings anteriores, a Bitcoin em maio de 2020 sofreu um novo halving que cortou a taxa de mineração novamente pela metade, que proporcionou esse bull run aqui de 2021, 2022 que estamos vivenciando, e nesse momento testamos essa congestão do meio do caminho. Então, pessoal, eu acredito que já tenha feito fundo essa congestão. A Bitcoin segue a sua saga rumo ao primeiro alvo de 100 mil dólares. Esse gráfico de regressão logarítmica não linear, ele funciona como uma bruxaria para mim. Ele foi gentilmente cedido para mim na virada de 2014 para 2015 por um amigo em Punta del Este. Agora a gente está nesse quadrante aqui em 2021. Essa regressão logarítmica não linear foi feita pelos guris do MIT, do MIT, e por esse gráfico a gente vai bater 100 mil dólares em 16 de julho de 2021, mas eu acredito que essa marca vai ser batida ao longo do ano de 2021. E a gente estava aqui, ó, em 64, 65 mil dólares, voltamos para 41, 40 mil dólares. Vamos iniciar agora a pernada rumo a 100 mil dólares. E passando de 100 mil dólares, a gente deve alcançar até um quarto, no máximo aqui um terço desse quadrante aqui mais acima, que é o quadrante que leva a 1 milhão de dólares. Então esse bull run deve se esgotar aqui em 230, 240 mil dólares. Para iniciar o inverno cripto, o papel deve acumular entre 50 e 200 mil dólares nesse inverno cripto que vai se prolongar, e lá por 2025, 2026 a gente iniciar
a pernada rumo a $1 milhão que nem está no gráfico, estaria aqui para fora. Então, pessoal, quem quiser ter acesso a esse gráfico, eu disponibilizo ele no nosso curso, no link abaixo. E lógico que a Ethereum, ela segue muito a Bitcoin. Quem protagonizou toda essa queda foi a própria Bitcoin. A Ethereum, como todas as outras altcoins, foram na esteira da queda da Bitcoin. Então, para a gente analisar a retomada desse movimento altista, nós somos obrigados a analisar a Bitcoin, que já está no seu terceiro candle importante de compra, com os vendedores nitidamente perdendo o ímpeto. Vocês vejam aqui que nas últimas barrinhas de 2 horas, está nitidamente se formando uma amplitude de onda compradora, que provavelmente vai se formar aqui nas próximas horas. Então, pessoal, fica esse registro da Ethereum, que na esteira da retomada da BTC, está retornando para cima da nuvem de Shimoku e alcançando a nuvem, vai encarar a média móvel de 200 períodos lá na região de 3.600. Esse movimento, na minha opinião, deve acontecer rápido. O Trix já embicou de volta para cima, não deve demorar. Nas próximas horas ou nos próximos dias, a gente vai estar vendo a Ether batendo aqui na MM200 e tentando furar de baixo para cima. Pessoal, fica esse registro da Ethereum. Quem tiver alguma sugestão de análise, pode colocar nas mensagens abaixo e eu, com uma boa oportunidade no mundo cripto, volto a reportar. Grande abraço.